Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Brandon Swanson. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2008, nos Estados Unidos. Brandon nasceu no dia 30 de janeiro de 1989 e ele é filho de Brian e Annette. Ele também tem uma irmã. Na época dos fatos, em 2008, o Brandon estava com 19 anos de idade e ele morava na cidade de Marshall, em Minnesota, nos Estados Unidos. O Brandon estudava ciências na universidade e ele adorava ler. O Brandon também era um jovem muito responsável e ele era muito próximo da sua família. Quando ele tinha 15 anos, ele conseguiu um trabalho em um mercado e ele trabalhou nesse mercado durante 4 anos. E a universidade onde o Brandon estudava ficava em uma cidade chamada Canby, que é uma cidade vizinha a Marshall, onde ele morava. Ele estava terminando o primeiro ano da universidade e o Brandon ele tinha conseguido uma transferência para uma outra universidade, então, no segundo ano, ele ia cursar na Universidade Comunitária de Iowa, que fica em outro estado. Por essa razão, ele não ia mais morar ali na casa dos pais, provavelmente ele moraria no alojamento da universidade. Bom, no dia 13 de maio de 2008 foi o último dia de aula do Brandon, o último dia do primeiro ano. Então, alguns amigos do Brandon resolveram fazer ali uma festa. Na verdade, era mais como uma pequena reunião para poder comemorar o final do semestre e se despedir dos amigos, já que eles iam entrar ali num período de férias antes do início do segundo ano de universidade. E como eu falei, não era assim uma grande festa, era uma pequena reunião, é dito que tinham menos de 10 pessoas presentes. E o Brandon, ele compareceu a essa reunião e ele esteve ali conversando com alguns amigos e ele também teria consumido uma bebida alcoólica, mas ele teria consumido ali apenas uma dose dessa bebida. E segundo os amigos, quando ele deixou o local, ele não parecia estar alcoolizado, nem de forma alguma alterado por conta da bebida. Então, por volta das 10h30, entre 10h30 e 11 horas da noite, o Brandon ele teria saído e ido embora dessa reunião. E essa reunião estava acontecendo em uma casa em Lindy, que é uma cidade vizinha a Marshall, a cidade onde os pais do Brandon e o Brandon moravam. Bom, ao sair dessa reunião, ele dirigiu em direção à cidade de Canby, que era onde ficava a universidade. Então era um caminho ali bem conhecido pelo Brandon, era um caminho que ele costumava fazer. E lá ele foi até uma outra festa, e é dito que ele foi até lá porque um dos amigos dele estava nesse local e ele queria se despedir desse amigo. E como ele foi basicamente só para se despedir, ele chegou a conversar ali com algumas pessoas, mas ele não ficou muito tempo. Ele teria saído desse local antes da meia-noite. Novamente as pessoas disseram que ele parecia estar animado ali com o final do semestre, não perceberam nada de diferente no Brandon. E elas disseram que ele havia bebido apenas uma dose de uísque. Mais uma vez, disseram que ele não parecia alterado ou alcoolizado de forma alguma. Ele então deixou o local e foi dirigindo em direção a Marshall, em direção à casa onde ele morava com os pais. Como eu disse, era um caminho que ele estava acostumado a fazer, porque era o caminho que ele fazia ali da cidade onde ele estudava para a cidade que ele morava. Porém, dessa vez ele teria feito um caminho diferente, ele teria pego uma outra estrada. E não tem como saber certeza o porquê que ele fez isso, mas imagina-se que era pelo fato dele ter consumido bebida alcoólica, já que nessa estrada que ele costumava utilizar para ir da universidade para casa, era como se fosse a estrada principal, então haveria ali policiamento, então tinha chances dele ser parado pelos policiais. Então ele fez um caminho alternativo. E esse caminho incluía ali algumas estradas de terra. E numa dessas estradas de terra que ele passou, ela estava cercada por plantações de milho. Então esse local, ele provavelmente era um local que não era muito iluminado, não tinha muita iluminação e também não tinha, essa hora da noite, muitas pessoas, muitos carros passando por ali. Era praticamente uma estrada rural. Em algum momento, enquanto ele estava passando nessa estrada, ele teria caído ali com o carro em uma vala e ele teria ficado com o carro preso nesse local. Ele tentou tirar o carro da vala, mas não conseguiu. Então ele teria feito ligações ali para alguns dos seus amigos, possivelmente para pedir ajuda para tirar o carro dali, mas nenhum desses amigos atendeu. Isso aconteceu por volta da 1h15 da madrugada e ele não ficou ferido nesse pequeno acidente.
e também não danificou o carro, ele apenas estava com o carro atolado. Já às 1h45, então ele telefona para os pais e explica o que tinha acontecido, e os pais, ele passa ali uma orientação para os pais do local que ele estava. Então os pais acreditavam que tinham entendido, sabiam onde ele estava, e eles saem para buscar o Brandon. O Brandon teria dito aos pais que ele estava numa estrada de terra, próximo a alguns campos de golfe, perto da cidade de Lynde. Os pais vão até esse local, mas eles não encontram o Brandon nem o carro. Então eles acham estranho, telefonam para o celular do Brandon, e então ele explica ali novamente onde ele estava, e ele acaba ficando bastante frustrado com essa situação pelo fato dos pais não terem encontrado ele no local que ele indicou. Então os pais imaginam que talvez ele estivesse um pouco mais adiante, então eles dirigem um pouco mais nessa estrada, mas não o encontram. Então eles resolvem ligar ali e piscar os faróis do carro, principalmente porque era um lugar muito escuro, então eles imaginaram que o Brandon enxergaria, mesmo estando longe, enxergaria as luzes, então teria uma noção de onde eles estavam para poder orientá-los para que eles fossem até o local onde o Brandon se encontrava. E eles também buzinam algumas vezes. Porém, o Brandon não consegue ouvir as buzinas, ele também não vê as luzes dos faróis, mas ele entra no carro e faz o mesmo para que os pais pudessem ver onde ele estava. Mas os pais também não enxergam as luzes. Às 2h17 da manhã, a Annette ela liga para o filho, e já todos os três já bastante frustrados ali com essa situação, eles decidem que então o Brandon ia caminhar até a cidade de Lynde, já que ele acreditava que estava perto da cidade. Eles combinam um local que eles conheciam ali em Lynde para se encontrar. Nisso, o Brian, o pai do Brandon, leva a esposa para casa, deixa ela em casa em Marshall, e depois dirige em direção a Lynde para encontrar com o Brandon nesse local combinado. E como o Brandon ia caminhando até Lynde, imaginava-se que ele ia demorar mais que os pais para chegar nesse local, mesmo o pai dele levando a esposa em casa antes. Bom, às 2h23, o pai estava novamente numa ligação com o Brandon. O Brandon ainda estava caminhando em direção a Lynde, e ele disse para o pai que ele via no horizonte umas luzes que ele acreditava ser da cidade de Lynde. Então ele estava praticamente se orientando por essas luzes. E enquanto ele estava ali fazendo esse trajeto, ele conversando com o pai, ia descrevendo o que ele estava vendo ali pelo caminho. Então ele teria mencionado que ele estava ouvindo água corrente. E ele também mencionou pelo menos 2 cercas que haviam no caminho. Então provavelmente ele teve ali que desviar dessas cercas, já que ele disse para o pai que ia cortar o caminho ali pelas plantações, porque assim ele chegaria mais rápido até Lynde. Às 13h10 da madrugada, quando estava na ligação com o pai ouviu o Brandon falar ali uma expressão de exclamação de uma forma negativa, como se algo tivesse dado errado. E depois disso, ele não consegue mais falar com o Brandon. O pai então retorna a ligação para o Brandon, porém o Brandon ele não atende, e o Brian liga diversas vezes para o filho, mas apesar do telefone chamar, ele não atendeu nenhuma das vezes. Depois disso, eles não conseguiram mais contato com o Brandon. E o pai acreditava ter ouvido que parecia o Brandon escorregando, o que faria sentido ali com aquela exclamação com que ele teria dito. Então, provavelmente ele teria caído, escorregado em alguma coisa. Então, o pai imaginou também que ele, quando caiu, tivesse deixado o celular cair e poderia ter caído a bateria do celular, ou de alguma forma o celular ter estragado, por essa razão ele não estava conseguindo atender. Ou mesmo perdido o celular ali no meio de uma plantação e não estava encontrando. De qualquer forma, o Brandon ele nunca chegou à cidade de Lynde. O Brian então informa a Annette e eles saem novamente à procura do filho, e eles também ligam para diversos amigos do Brandon para saber se eles tinham ali uma noção de qual estrada, qual caminho que ele teria feito, para poder tentar encontrar o filho com mais facilidade. Mas isso não acontece, e por volta das 6 da manhã eles fazem uma denúncia de desaparecimento. Porém, os policiais inicialmente não procuraram pelo Brandon. Inclusive disseram para a mãe do Brandon que era bastante comum que os jovens desaparecessem por um tempo, por algumas horas após uma festa, e que ele tinha o direito de estar desaparecido, de não querer ser encontrado. Mas isso não fazia muito sentido, porque se ele quisesse fugir ou desaparecer por qualquer motivo, por que ele ligaria para os pais no meio da madrugada para ir buscá-lo? Bom, eventualmente os policiais, depois de muitas horas, iniciam uma busca. E eles acabam descobrindo que, na verdade, o Brandon não estava no local que ele acreditava estar.
Por essa razão, os pais não teriam como encontrá-lo no local que ele descreveu ali, na localização que ele pensava estar. O sinal do celular do Brandon apontou que ele estava na cidade de Minneapolis, e conforme ele foi caminhando e conversando ali por telefone com os pais, foi captado o sinal de telefone dele entre as cidades de Taunton e Potter. E isso ficava na direção oposta do sentido da direção que ele tinha que ir. Era como se ele estivesse caminhando de volta para a cidade de Canby, onde ele estava ali, onde ele tinha saído da festa. Eles então começam a procurar o Brandon nessa área, nessa região, e eles acabam encontrando o veículo. O carro estava fora desse trajeto, fora dessa estrada que levava de Taunton a Potter, mas estava próximo à cidade de Taunton. Eles percebem então que o Brandon ele estava perdido, ele não sabia onde ele estava, ele achava que estava em outro local, e ele estava caminhando na direção oposta que ele acreditava estar caminhando, já que ele achava que estava indo em direção à cidade de Lind. Eles acreditam que as luzes que ele estava vendo e acreditava ser da cidade de Lind, na verdade eram da cidade de Potter, mas não tem como ter certeza disso. De qualquer forma, eles não tinham como saber exatamente o caminho que o Brandon teria feito, o que dificultou bastante as buscas, já que isso dava ali diferentes estradas e caminho, até porque ele falou pro pai que ele ia pegar um atalho ali, que ele ia cortar o caminho. Então, no dia seguinte, eles resolvem utilizar cães farejadores. Um dos cães ele consegue indicar um trajeto que iniciava ali no local onde o carro foi encontrado e passava pela cidade de Taunton. Depois ele teria ido até um local onde havia uma fazenda, e perto dessa fazenda tinha uma floresta e um rio cortava essa floresta, então o cão teria farejado até o início, até como se fosse ali a entrada do rio, o que fez com que os investigadores acreditassem que o Brandon teria entrado ou caído no rio. Porém, o cão ele conseguiu farejar ali o cheiro do Brandon mais adiante, como se fosse na saída do rio. Então, entendeu-se que o Brandon possivelmente havia atravessado esse rio. E, de fato, ele tinha relatado para o pai que ele estava ouvindo ali barulho de água, então era possível que ele estivesse próximo desse rio enquanto falava com o pai. Então, provavelmente, a última vez que ele falou ali com o pai, que ele teria exclamado alguma coisa, ele poderia ter caído no rio, por exemplo. E é possível que ele tenha deixado cair o celular no rio. Por essa razão, ele não conseguiu atender as ligações do pai depois. Então, acredita-se que sem o celular ele tenha atravessado o rio e chegado até esse outro local onde o cão tinha farejado. Caminhou mais um pouco em direção ao norte, conforme o trajeto indicado pelo cão. Mas o cão só conseguiu farejar até um ponto ali, até onde chegava em uma estrada, e ele não farejou mais nada para além desse local. Mas nesse local não foi encontrado o Brandon e nem nenhum sinal de que ele estava por ali. E o fato do celular dele ter chamado quando o pai telefonou aquelas vezes não significa necessariamente que o celular estava ligado e funcionando, já que isso depende, varia de operadora para operadora. Então é possível que o telefone desse ali sinal como se estivesse chamando, mesmo que ele tivesse desligado ou danificado por ter caído no rio. Também é dito que essa estrada, nesse local onde o cão parou de farejar, tinha sido nivelada ali naquela mesma manhã que eles fizeram essa busca. E que por essa razão o cão não tenha conseguido continuar ali sentindo o cheiro do Brandon. E apesar dos esforços, o Brandon nunca foi encontrado. O que aconteceu com ele é um completo mistério, já que parece que ele simplesmente desapareceu, evaporou. E a família ela mantém a luz da entrada da casa acesa todas as noites, na esperança de que o Brandon vá voltar para casa. Apesar disso, a mãe dele deu uma declaração dizendo que ela acredita que vai perder a vida antes de encontrarem o Brandon. Toda a família acredita que, infelizmente, mesmo que ele seja encontrado, ele já não vai ser encontrado com vida. E depois do caso do Brandon, houve uma mudança numa lei de Minnesota, que é uma lei referente a crianças desaparecidas, e foi mudado a palavra crianças para pessoas, porque assim, conforme essa lei, toda vez que uma pessoa desaparece, a polícia é obrigada a iniciar uma busca inicialmente, independente de ser criança ou não. Muita gente acredita que se os policiais tivessem iniciado a busca no momento que os pais relataram o desaparecimento, haviam grandes chances do Brandon ter sido encontrado. Acredita-se que é possível que o Brandon estivesse cansado, com frio, talvez estivesse até com as roupas molhadas, se de fato ele caiu ou entrou no rio.
Então ele podia estar desorientado e inclusive sentindo ali alguns outros sintomas de hipotermia. E assim ele tenha perdido a vida. Mas mesmo que esse seja o caso, que seja isso que tenha acontecido, é estranho que nunca tenham encontrado o corpo do Brandon. Com isso, algumas pessoas imaginam que ele possa ter caído em algum buraco ou cisterna e que a própria vegetação tenha crescido e coberto esse local, fazendo assim com que fique mais difícil de encontrar o corpo. Existem algumas outras teorias, como algumas pessoas que acreditam que ele possa ter sido atingido por um tiro acidentalmente, que algum caçador possa ter o atingido. Algumas pessoas também acham que ele pode ter sofrido um acidente de carro, tenha sido atropelado, ou mesmo que ele tenha encontrado uma pessoa mal intencionada no caminho. O Brandon, ele é cego do olho esquerdo, e a última vez que ele foi visto, ele estava usando uma camiseta branca, uma sweatshirt ou um moletom listrado, e por cima um casaco preto com um zíper. Ele também estava vestindo calça jeans azul e um boné de beisebol do time de Minnesota. O Brandon também estaria com seu celular, que era um Motorola. Ele estaria com as chaves de casa e do carro e também com a carteira com os documentos. E também não foram encontrados nenhum desses itens. E o caso do Brandon permanece um mistério até os dias de hoje. E é isso, esse foi o caso de hoje. Me deixa um comentário dizendo o que vocês acham, qual que é a teoria de vocês, do que vocês acreditam que possa ter acontecido com o Brandon. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.